Por que será que as mulheres, principalmente mães de família, vivem carregando o mundo nas costas? Por que será que a sociedade normalizou a mulher, principalmente mulheres de família, né, mães, a carregarem o mundo nas costas? Até ontem mesmo eu estava fazendo essa reflexão comigo mesmo. As mulheres hoje em dia, elas trabalham, elas ajudam nas despesas de casa, elas muitas vezes são até as provedoras dos lares, cuidam dos filhos, cuidam da casa. E por que será que isso é normalizado, a sobrecarga da mulher? E eu estava refletindo isso justamente porque eu passo por isso no meu dia a dia. Tudo é em cima das mulheres, principalmente se ela for a mais velha, né, dos irmãos. Então, assim, precisa resolver qualquer coisa, sempre vem atrás de mim, precisa de alguma ajuda, algum problema para resolver, seja no aplicativo do banco, seja para ir lá na companhia de saneamento básico, também resolver um problema de uma conta. Então, assim, muitas vezes é uma sobrecarga que eu tenho sentido, sabe? Que é algo que realmente me sobrecarrega, principalmente o meu, e esgota o meu emocional. E eu queria entender por que isso é normalizado, sabe? Sempre as mulheres e resolver, as mulheres terem essa função, esse papel de tomar a frente, principalmente quando engloba os filhos também, né? Inclusive o meu filho, tudo que acontece com ele ou tudo que está relacionado a ele, eu tenho que tomar cargo primeiro, porque se eu não tomar cargo primeiro, se eu não tomar iniciativa, praticamente nada é feito. Então, assim, eu tava refletindo esses dias porque eu tirei uns dias, né? Eu tenho saído bastante essa semana, tomar ar livre. Inclusive, semana passada eu fui numa cachoeira maravilhosa que tem aqui perto, e fui numa pousada, né, num clube, porque tava com calorão, e aí eu tirei um dia pra descansar. Na verdade, vou falar a verdade mesmo, eu saí pra não ser importunada, porque sempre que eu tô em casa, é sempre alguém aqui na minha porta me importunando. Então, assim, ai, é um saco morar também perto de parente por causa disso, né? Tudo quanto há vem atrás de mim e eu tenho que resolver, e às vezes realmente eu me sinto esgotada. E isso não significa que eu tô reclamando, que eu não goste, né, da minha família em si, entendeu? Só que eu sinto que mesmo após a minha maioridade, né, eu morar separada, morar numa casa diferente da deles, ainda assim, jogam pra cima de mim responsabilidades que não, não me diz respeito, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí esses dias eu tirei, né, uns dias pra descansar, relaxar a mente e poder pensar melhor, né? Será que eu quero isso pra minha vida? Será que eu quero viver assim por muito mais tempo? E, gente, isso aqui não é nem um desabafo. Esse vídeo aqui é mais como uma reflexão. Porque é o que eu tenho visto, né? A minha irmã, né, que ela é mais nova que eu, ela também tem uma filha, e eu percebo isso também, essa sobrecarga. Parece que é uma linha... parece que é uma coisa... Como que eu posso explicar, sabe? Que abrange só as mulheres da minha família. Tanto é que a mais nova, eu até falei, se você não tiver uma condição estável, não tenha filhos, entendeu? Não tenha filhos, mesmo você planejando, ainda tem uma certa dificuldade para você criar uma criança. Imagina você não planejando, que foi o meu caso. Eu não planejei e eu praticamente engravidei tomando anticoncepcional, né? E hoje em dia, né, depois eu me cuido, né, me cuido o máximo para eu poder dar o melhor de mim pro meu filho, né, meu único filho, e meus gatos. Então, assim, é uma reflexão, é um ponto de vista que eu tenho visto, né, e eu tenho, né, adquirido pra mim, que eu acho que é algo normalizado, sabe? A mulher sempre se lascar. Vou falar a verdade, é sempre se lascar, sempre vem em cima da gente. Então, o que eu peguei de experiência de tudo isso é pra gente poder ser mais egoístas. Não significa que a gente tem que ser ruim para as pessoas, sempre dizer não, lógico que não. Mas, assim, em algumas situações vai ser necessário a gente tirar o corpo fora, porque é tanta coisa que vem e joga em cima de você e fala, resolve pra mim. E aí os seus próprios problemas acabam ficando de lado. E é o que praticamente estava acontecendo comigo. Então, eu passei a me impor mais, né? E não fazer muita questão. Porque quando você dá abertura para as pessoas falarem, né, dos problemas dela para você, acaba que você tá absorvendo aquilo e
eu decidi me afastar. Decidi me afastar não no sentido de ignorar ou de desprezar, não tô desprezando a dor de ninguém, mas eu tenho que resolver os meus problemas primeiro, eu tenho que resolver a minha dor, a minha carga emocional. E quando você coloca o outro na sua frente, só piora. A sua vida em si só piora. Então, assim, tem dia que eu não tenho tempo nem de arrumar a minha casa, porque eu tenho que olhar coisa que não é problema meu. E esses dias, né, refletindo, eu tô fazendo uma terapia aí, então, refletindo, eu cheguei realmente à conclusão, gente, não é problema meu se a vida do outro tá lascada, cheia de problemas. Não é problema meu se, né, não é problema meu. Então, eu não sou obrigada a nada. Inclusive, também entrei para um grupo no Telegram de autoajuda, e isso também tem me ajudado bastante a poder expandir a minha mente para alcançar os meus objetivos, sem ficar preocupada com o que vem do externo, que é problema dos outros. E graças a Deus tem dado super certo, e tanto é que eu tirei esses dias para mim trabalhar a minha mente, descansar, né? Descansar. Tava trabalhando muito, então tirei esses dias para descansar a minha mente e poder pensar melhor no que eu quero, como eu quero dirigir minha vida, como eu quero focar, como eu quero conquistar minhas coisas. E eu acho que tem me dado muitos benefícios, né? Principalmente psicológicos. Porque nesse mundo, a gente vê tanta coisa. Então, assim, uma das minhas iniciativas foi parar de ficar no Instagram e no TikTok, assim, né, desperdiçando tempo. E aí agora eu foco mais em, né, geralmente, quando eu tô, assim, me sentindo sobrecarregada, eu coloco o fone de ouvido e vou ouvir uma música de alta frequência pra me relaxar. Vou fazer as minhas unhas, vou fazer as unhas dos meus pés, vou fazer alguma coisa que vai me fazer sentir bem. E essa coisa de fazer se sentir bem pode ser uma faxina que traga limpeza pra dentro de casa, uma hidratação no cabelo e um banho demorado, uma ida no clube, né, numa pousada, uma ida na cachoeira, uma ida num barzinho, né. Tem muitos barzinhos aqui perto de casa, eu gosto de um específico que ele tem espaço família. Então eu sempre levo e deixo o Álvaro brincando no parquinho e tenho as mesas, né? Eu sento em frente assim o parquinho pra ver ele brincando ali na piscina de bolinha, no escorregador. E aí ali eu, né, tomo a minha cervejinha, tomo um suco, como uma porção e, né, fico ali relaxando a minha mente. Isso realmente faz bem. Então a gente tem que buscar fazer coisas que nos façam bem e principalmente sermos egoístas nesse quesito de buscar a própria felicidade, o próprio conforto, né, a própria autoajuda, porque realmente é algo muito esgotante. Então, assim, eu acho que a sociedade normalizou muito essa sobrecarga para as mulheres, principalmente eu que sou mãe solo, eu falo por mim, porque eu vejo que meu filho, ele é totalmente dependente de mim hoje, né, pra tudo. Então, assim, e aonde eu vou, eu levo ele, e percebo que o pai dele, assim, segue a vida dele normalmente, como se não tivesse filho. E muitas vezes eu acabo me privando de tanta coisa, não que filho seja obstáculo, não é isso que eu tô falando, mas eu já acabo me privando de muitas coisas por causa dessa sobrecarga, entendeu? Porque vem família, pede alguma ajuda a você, aí você às vezes fica sem jeito de negar a ajuda, aí vem filho precisando né, de alguma coisa, e aí muitas vezes a gente esquece de nós mesmas. Então, assim, eu tô buscando o máximo, né? Fazer coisas pra me sentir bem, fazer coisas pra aumentar minha renda, fazer coisas pra adquirir patrimônio. É isso, é aquela ambição da vida, né? Então, assim, pra mim ainda é um pouco difícil de falar, porque eu sempre... eu sou dessa pessoa que viveu muito tempo na escassez. Então, assim, eu nem sabia o que era mal cuidado, o que era autocuidado, eu nem sabia o que era amor próprio. Eu achava que era só trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, e a vida se resumia a isso. E aí, né, a internet, graças a Deus, né, ela tem o seu lado negativo, como muitas pessoas falam, mas ela também traz coisas positivas, principalmente no quesito de visualizar, né, a gente vê muitas coisas. E tudo bem, pode ter coisas que não é o que parece nas redes sociais, né, muitos dublês de ricos, como muitas pessoas falam, tem essa expressão aí na internet, mas
a gente vê essas coisas, então, assim, é fácil pra gente visualizar e ver que a nossa vida não é só isso, não é só rotina, trabalho, contas, né? A nossa vida pode se expandir, você pode equilibrar, você pode trabalhar, você pode tirar umas férias, né? Você pode sair, você pode passear, você pode se planejar. E é isso. E é isso. Então, ano passado mesmo, eu tava desejando internamente uma coisa que hoje é o meu trabalho, praticamente. Pra quem não sabe, eu fico no Telegram, eu faço minhas vendas através do Telegram. E assim, a minha renda é consideravelmente boa, porque para mim não falta nada, né? Só que como eu tenho aquela coisa, aquela ambição, eu quero mais. Eu não quero só me limitar a isso. Então, assim, né, não vou ser hipócrita de falar que eu estou aqui no YouTube só pra fazer vídeo e não quero ganhar dinheiro. Ou quando eu posto vídeo no meu TikTok, eu não quero ganhar dinheiro. Então, assim, todo mundo tem essa ambição, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer algo bom para a própria vida. Então, assim, é coisa básica, isso é coisa básica. E eu não tinha noção nenhuma disso. E aí eu só fui conseguir, assim, depois de ver muitos vídeos aqui no YouTube, muitas pessoas mudando de vida, muitas pessoas dando seus depoimentos. E isso de alguma forma me estimulou. Isso de alguma forma tem me dado aquele gás assim que eu preciso para continuar nesse meu propósito e ter os meus resultados. Então é isso. O vídeo de hoje foi mais essa reflexão, né, das mulheres, né, da sobrecarga das mulheres, principalmente as mães de família. E também uma reflexão de por que a gente realmente tem que ser egoísta em algumas coisas, principalmente em quesito família ou das pessoas que nos rodeiam. Então, assim, é uma reflexão válida, sabe? A gente buscar pensar mais em nós mesmos, esquecer família, esquecer parente, né? Deixar eles um pouco de lado, pra gente poder tirar um tempo pra gente, né? Pra gente pensar no que está significando a nossa vida. Então é isso. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu vou voltar a trazer mais vídeos aqui pro canal. Vou, né, dar um up na minha vida. E eu acho que não vai demorar, não. Falta pouquinho, falta pouquinho. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E é claro, eu tava aqui com a minha água aqui, porque agora eu sou chique, eu só bebo na taça. E tô bebendo água porque, né, pra hidratar.